Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo aqui mais uma questão de química para vocês. Galera, a questão do Enem de 2012, tá certo? Estamos chegando aí na reta final para o Enem, né? A prova de química está marcada para o dia 16/11 de 2025, certo, pessoal? E aqui no canal você vai encontrar diversas questões abordando vários conteúdos, né? E várias questões do Enem, para que vocês possam aí estar revisando e tirando as suas últimas dúvidas antes dessa avaliação muito importante, tá bom, pessoal? E ela é questão sobre funções orgânicas, certo? Que caiu em 2012. Deixa eu dar uma dica para vocês. As questões do Enem, elas são bastante cansativas porque tem muito texto, não é isso? Todo mundo sabe que a prova são muitos textos. Então, a minha dica que eu dou para você é o quê? É você ler o comando da questão, essa parte final aqui da questão. Se esse comando for suficiente para você responder a questão, já faça a questão e já responda a questão. Agora, se o comando não for suficiente, está faltando dados, está faltando alguma informação, aí sim você vai ler a questão por inteiro, tá bom? Então vamos ler o comando dessa questão e vamos ver se já é o suficiente para a gente responder essa questão. Olha só. Identifica as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então ele traz aqui a piretrina, que vai ser o meu primeiro biopesticida, e a cloropilina, que é um outro biopesticida. E o texto aqui vai falar justamente sobre esse biopesticida, controle de pragas, essa parte, ok? Mas o comando já diz para mim o quê? Identificar as funções orgânicas que estão presentes simultaneamente nas duas estruturas. Pronto, então quais são as funções orgânicas que tem nesse composto e nesse composto? A pergunta é essa, certo? Beleza, galera. Por onde eu vou começar para resolver uma questão de funções orgânicas? Galera, as funções orgânicas, a gente começa lá na parte de hidrocarbonetos, né? Hidrocarboneto é a nossa primeira função orgânica, que é formada apenas por carbono e hidrogênio. Não é isso? Perfeito. Depois tem as funções oxigenadas, que aparece aí o álcool, fenol, enol, são várias funções que tem oxigenadas. E tem as funções nitrogenadas também, que aparece o nitrogênio, né? Que nesse caso aqui eu não tenho nenhuma função nitrogenada nesse composto. Por quê, Fernando? Porque não tem nitrogênio. Então eu só tenho aqui funções oxigenadas, porque eu tenho aqui bastante oxigênio, tá bom? Então nós temos que lembrar algumas funções oxigenadas que eu vou explicando aqui no decorrer da questão. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte, o que é que tem de parecido nessas funções oxigenadas? Olha só, se tu for olhar para essa estrutura aqui, eu vou circular aqui, essa estrutura, eu for olhar para cá também, tu percebe que isso aqui é muito parecido, né? Eu tenho aqui um carbono formando uma ligação dupla com oxigênio. Depois, esse mesmo carbono está formando ligação simples com outro oxigênio. E esse oxigênio está ligado com esse outro carbono aqui, certo? Então, isso vai ser uma característica de uma função. Que função é essa, galera? Essa função é a função éster, tá bom? Função éster é quando você tem um oxigênio e esse oxigênio está entre uma carbonila, que é o C-O, se chama carbonila, essa estrutura, e ligada a um carbono que não é de carbonila, é um carbono comum, tá bom? Então, quando tiver um oxigênio entre uma carbonila e entre um carbono que não é de carbonila, tu vai ter o famoso éster, tá bom? Então, se isso aqui é um éster, isso aqui também vai ser um éster, tá bom? Observa. Aqui eu tenho uma carbonila de novo, C-O, aí eu tenho um oxigênio e esse oxigênio está ligado com esse carbono aqui, E esse carbono aqui, ele não é de carbonila, certo? Então, para você reconhecer o éster é fácil. Oxigênio entre uma carbonila e um carbono que não é de carbonila. Perfeito? Tranquilo? Agora vamos para outra que aparece aqui, Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, elas são muito parecidas, né? C-O, perfeito. Então, esse C-O, que é a minha carbonila, ela está ligada com esse carbono aqui e esse carbono aqui. Não é isso? Esse aqui está ligado com esse carbono aqui e com esse carbono aqui. Beleza, isso aqui já é uma outra função orgânica, pessoal. Quando a carbonila estiver entre dois átomos de carbono, essa função é a função cetona, galera. Função cetona. A função cetona, eu tenho uma carbonila entre dois átomos de carbono. Tá bom? Então aqui eu também é cetona. Beleza? Observa que aqui acabou os meus oxigênios aqui nessa estrutura, né? Acabou o oxigênio, acabou as funções aqui oxigenadas nessa estrutura.
Aqui ainda continua, né? Aqui eu tenho uma outra funçãozinha aqui, ó, que é tem um grupo OH, certo? Esse OH se chama hidroxila, certo? Hidroxila. A hidroxila, ela aparece em 3 funções, galera. Aparece no álcool, no enol, no fenol e também no ácido carboxílico, certo? Então, quando for álcool, esse OH, ele está ligado num carbono que só faça ligação simples. É um carbono que nós chamamos de carbono saturado, que é esse caso aqui, ó. Esse carbono aqui está formando ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Ou seja, ele é um carbono saturado. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função álcool. Só que essa função álcool só aparece nessa estrutura, não aparece nessa outra estrutura. Então, não podemos marcar alternativas que tenham álcool. Eu só vou marcar alternativa que tenha éster e cetona, que vai ser o nosso gabarito. Função éster e cetona, cetona e éster, tá bom? Ficamos aí com o gabarito letra B de bola. E é isso aí, galera. Se você gostou da resolução, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Compartilhar com seus amigos. E se for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!